Judeu não é aquela pessoa que nasce em Israel. Nunca foi. E você vai entender isso agora. Bom, é um conhecimento que não vai mudar nada na minha vida, na sua vida, não vai mudar nada. O que eu quero te mostrar é o seguinte: para de acreditar em tudo o que falam com você. Muitas vezes, a grande maioria das coisas que sobem nos púlpitos, ensinam e pregam, não tem nada a ver com a verdade, com a realidade, com a palavra de Deus, com o que Deus ou Jesus disse, ok? Então preste atenção. No Antigo Testamento, o povo de Israel era chamado de hebreus. Eram os hebreus, tá? É porque eram descendentes de Éber. Éber é descendente de Sem, filho de Noé, entendeu? Então é chamado o povo semita. Por isso aqueles que são contra Israel são chamados de antissemitas. Então Noé, Sem e Éber. Então os descendentes ali de Abraão, né? Os descendentes de Abraão, tanto os filhos de Isaac como os filhos de Ismael, como os filhos de Quetura, que Abraão teve 6 filhos com Quetura. Então, esses aí, os descendentes de Abraão, é que são chamados de hebreus, eram chamados de hebreus. E quem era o judeu? Então, depois de Salomão, a nação Israel foi dividida em duas. A parte de cima foi chamada de Samaria e a parte de baixo foi chamada de Judeia. Então, a Judeia era composta por 2 tribos, tá? 2 tribos, Judá e Simeão. A tribo de Judá e Simeão eram os judeus, e as 10 tribos de cima eram chamadas de samaritanos. Então você está vendo que a nação Israel nunca foi chamada de judeu. Quem era judeu no período do Antigo Testamento? Judeu eram aqueles que eram das 2 tribos do sul. Quem fazia parte das 2 tribos do sul era chamado de judeu, ok? E o povo de Israel era chamado de hebreu, assim como os descendentes de Ismael, que são os povos árabes, e os descendentes de Quetura, 6 filhos de Abraão, ok? E hoje, vamos entender, judeu, quem é judeu? É qualquer pessoa que faz parte de qualquer religião do judaísmo. Se a pessoa ela está inserida em alguma religião do judaísmo, é chamado de judeu. Judeu hoje é quem tem a religião. Diga-se de passagem, menos de 5% de Israel é religioso. 95% das pessoas de Israel não tem religião nenhuma. Na verdade, são ateus. Somente 5% são judeus, ok? Então, hebreu continua sendo os descendentes de Abraão, né? Os descendentes de Isaac, Ismael e os filhos de Abraão com Quetura. Quem é israelita? Israelitas são os descendentes de Jacó. Então, quem nasceu e vive lá em Israel e que é descendente de Jacó, descendente de Israel, esse é israelita. E é uma pessoa de outra nação que recebe a cidadania de Israel, é chamado de israelense. Então, judeu não é o povo judeu, nunca foi, principalmente hoje. Judeu é quem faz parte de qualquer religião dentro do judaísmo. Hebreu, os descendentes de Abraão, né? Os filhos de Abraão, os descendentes de Ismael, Isaac e dos filhos de Abraão com Quetura. Israelita é aquele que é descendente de Jacó, descendente de Israel. Alguém que é de uma outra nação e recebeu a cidadania de Israel é chamado de israelense, ok? Então, tá aí para você.